assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Você pode estender a sua mão para cá e fazer uma oração bem caprichada. Põe a minha esposa também na oração, tá? Está precisando. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Como eu sou grato a Ti, ó Deus, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Que privilégio, meu Deus. Para uma pessoa que uma vez deixou de acreditar que isso iria acontecer de novo. Obrigado, Jesus. Segurar o microfone e abrir a Tua palavra e falar do Teu amor, do Teu evangelho, da Tua graça para pessoas que têm essa paciência, que têm paixão, que têm sede, que têm fome por esse Jesus. Senhor, nós pedimos que essa noite o Senhor se revele a cada um aqui de uma forma especial. O que eu tenho aqui são 5 pães e 2 peixinhos, sim, mas o Senhor pode multiplicar para toda essa multidão, Jesus. Para aqueles que nos assistem em casa, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Me ajude a não atrapalhar o que o Senhor quer fazer aqui essa noite. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Um encontro muda tudo. Fala para a pessoa que está do seu lado, e que é bom demais falar para os outros assim do lado, né? Um encontro muda tudo. O que você está precisando é um encontro com Ele. Pastor, eu já me encontrei com Ele, amém, glória a Deus. Se Jesus perguntasse para você hoje: o que queres que eu te faça? Assim como Ele já perguntou para alguns no Novo Testamento: o que queres que eu te faça? O que você quer? Mudanças, recomeços, tanta coisa para mudar. Coisas que eu errei, falhei, perdi, se foram, recomeços. Não são tão simples assim. Mas preciso te dizer algo, irmãos. Ainda não acabou. A sua história só está começando. Esse ano 2025 as coisas têm acontecido muito rápido. Eu creio que para você também. Porque uma janela no profético tem se abrido. Muitas coisas estão acontecendo rápido. Você olha no natural, as coisas rápido, isso, aquilo, os dias estão passando rápido. Nós já estamos em abril. Tudo rápido, irmãos. E no mundo espiritual está rápido. Há um Deus te chamando para você se movimentar rápido. Se mova rápido. Se apresse. E quando a gente pensa em recomeços, quando a gente pensa em mudanças, Mineiros é uma cidade onde vem muita gente de fora. Quantos são daqui de Mineiros? Levanta a mão. Nasceram aqui em Mineiros? Menos da metade. A maioria veio de fora. Eu vim com 4 anos do Paraná e moramos uma época no Mato Grosso e voltamos para cá de novo.
Estou aqui há 40 e alguns anos. 44, eu acho. Parece, né, gente? Obrigado pela... Mas quando se fala em mudanças, recomeços, eu não sei o quadro de cada um, a gente sempre comenta isso, porque é impossível saber a história de cada um, o que você passou. Existem alguns recomeços que são difíceis. A falência de uma empresa, a perda de alguém, despedidas, traições, divórcio. Tem alguns recomeços que são difíceis. E na Bíblia Sagrada, esse personagem aqui nunca tinha me chamado a atenção para esse tipo de coisa. Mas eu percebi que é um homem que ele queria recomeçar. Zaqueu queria recomeçar. Só não tinha a menor ideia como que ele fazia. Mas ele queria recomeçar. Queria algo novo. A Bíblia não diz se ele estava cansado, se ele estava exausto, se ele estava... Não diz. Mas eu, conjecturando aqui, eu penso, pela disponibilidade que ele teve de acessar Jesus, procurar Jesus, a vontade que ele teve, pela toda a movimentação do texto que nós lemos aqui, você percebe que é um homem que assim, eu tenho que mudar. Eu preciso recomeçar. Do jeito que está, não está me agradando, eu preciso de algo novo. Eu preciso de um recomeço. Talvez seja tudo o que você precisa, meu irmão, minha irmã, um recomeço. Recomeçar. Se falhou, se fracassou em áreas que não podia, mas que quer recomeçar. Não podia ter acontecido isso. E só pensando assim, se pudesse te dar um papel, uma caneta mágica, pensa comigo. Tudo que você escrevesse ali naquele papel ia acontecer. O que se ia mudar? O que se ia recomeçar ali? O que se ia colocar naquele papel? Ou não ia colocar nada, está tudo bacana. Ou ia encher, ou ia pedir outro papel. Não tem mais uns 2 papéis aí? Não tem mais uns 3 papéis? Só que infelizmente não funciona assim, né? Existe um processo. Existe algo para ser feito. E esse personagem aqui nos ensina muito com relação a isso. O Império de Roma, o que dominava ali, era o exército, o grande exército romano, que dominava Israel e as regiões ali ao redor, era enorme. Israel ali estava como escravos, colônia de Roma. Então o grande imperador, ele não podia ficar ali em todos os lugares. Então eles elegiam um testa de ferro, alguém para representar eles. Quem era a testa de ferro desse lugar? Herodes. Um homem mau, um homem perverso, um assassino, mau. Todo judeu não gostava de Herodes, porque ele era mau. Ele era um representante ali do Império Romano. Ele representava, era a figura do Império Romano, para oprimir ali, extorquir, enfim, pegar esses impostos e escravizar ali Israel, da maneira que ele entendia, porque era um rei ali, era um governador, era o proprietário, como se fosse ali, representante de Roma. Só que esse mesmo Herodes não tinha tanta locomoção, não tinha tanta condução de estar em todos os lugares também. Então eles elegiam marionetes, pessoas que eles controlavam, fiscais, para controlar essa entrada dos impostos do povo ali de Israel. E eles pegavam alguns judeus também para fazer isso. Alguns judeus ali, eu em vez de eu ficar pagando imposto, vou trabalhar para eles e vou cobrar os impostos. Mateus era um, que Jesus chamou e virou um apóstolo. Era um desses fiscais. E um outro fiscal que tem um nome aqui descrito é Zaqueu. Só que Zaqueu não era só um fiscal, Zaqueu era um superintendente, era o maioral dos cobradores de impostos. Então esse homem tinha dinheiro. Ele morava ali em Jericó, onde Jesus passou, naquela época, ali as palmeiras, davam matéria-prima e uma outra planta lá também que dava lá corantes, etc. Enfim, era uma cidade próspera. E esse homem se beneficiava com isso, porque cobrava impostos, toda aquela produção. Zaqueu, o chefe dos fiscais. Então se o povo já não gostava dos fiscais, pensa no chefe dos fiscais. Detestava Zaqueu, irmão. Aquele homenzinho pequenininho, que raiva que os judeus tinham dele. Só que esse homem, ele tinha algo no coração dele, expresso ali no decorrer dos textos. Você percebe ali uma necessidade, ele queria mudar, irmãos. E ele ouviu falar
que esse Jesus que ele não conhecia, esse Jesus que a fama estava percorrendo, que era um homem de Deus, profeta, que curava, que fazia milagres, esse homem ia passar em Jericó. Ele calculou exatamente onde Jesus ia passar, subiu numa árvore. Olha que ousadia. Subiu numa árvore e ficou esperando Jesus passar. E eu fico olhando para esse texto aqui, o que ele me ensina com relação a esse recomeço? Porque Zaqueu acordou com vontade de mudar o rumo da sua vida. Pronto. Justamente naquele dia, o personagem iria colaborar com isso, decide passar pela sua rota. Jesus, irmão, decidiu passar pela sua rota. Não é à toa que você está aqui essa noite. Pastor, mas foi eu que decidi, tudo impulsionado pelo Espírito Santo, irmão. Atraído pelo Espírito Santo. Atraído por Ele. Ele diz lá no Velho Testamento, com laços de amor eu te atraí. A gente nem percebe isso, Ele está te atraindo, irmão. Quantos homens que a gente acompanha chegaram aqui, olhando para trás, olhando no relógio, e hoje estão aqui, chora, irmão. Chora. Não vou nem olhar, porque eles estão me olhando. Não quer ir embora, eu queria que tivesse culto todo dia. Mas com laços de amor Ele nos atraiu. Nos conduziu até os braços dEle. Nos instruiu, nos amou. Revelou esse amor. E hoje estamos aqui adorando Ele. O que devo fazer para recomeçar, assim como esse homem? O que Zaqueu nos ensina nessa passagem? Vou dizer uns pontos aqui, bem simples, irmãos. Mas saltou aos meus olhos isso aqui. Já li esse texto aqui várias vezes. Tenho certeza que você também já viu. Tenho certeza que você já viu aquela musiquinha, entra na minha casa, entra na minha. De Zaqueu, explodiu, todo mundo cantava essa música. Até nos bares a música tocava, lá o povo bebendo e chorando. Como Zaqueu, quero subir. Vai subir desse jeito, vai cair. O que esse homem ensina, mano? Como que esse homem começou o passo a passo dele para recomeçar? Eu vejo num ponto aqui, a primeira coisa, ele queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Eu quero dizer um negócio para você. Queira conhecer Jesus. Só frequência de igreja, irmãos, não adianta. Queira conhecer esse Jesus. Esse foi o primeiro ponto do recomeço desse homem. Ele quis, ele desejou, ele se movimentou em direção desse Jesus. Eu quero ver Ele. Eu quero conhecer Ele. Eu quero experimentar Ele. Zaqueu não mediu esforços para ver esse personagem que tanto falavam. Não era apenas curiosidade, não. Não era apenas curiosidade. Ele queria de fato conhecer Jesus. Eu quero ver Ele. E como ele era pequeno, Lucas era médico, irmãos. E os médicos são detalhistas. Então aqui não explica por que ele detalhou. Era um homem de pequena estatura. Então ele descreveu todo o detalhe. Se você for ler o livro de Evangelho de Lucas, você vai ver que ele é bem detalhado. Porque um médico escreveu. E esse homem, por ter uma pequena estatura, ele não conseguia ver. Porque a multidão atrapalhava, não conseguia ver. Imagina, então se ele tivesse uma determinada altura, ele veria. Mas ele não estava vendo. Então vou ter que arrumar uma solução. Subiu numa árvore. Subiu numa árvore. Ele não mediu esforços. Queria conhecer Jesus. Não se preocupou com o que as pessoas iriam falar dele, porque era uma pessoa nobre da cidade. Pensa, um cara tem um alto nível social aqui em Mineiros, você passa ali na Paniágua, ele está em cima de uma árvore. Que isso, o cara é louco. Não, Zaqueu não se preocupou, porque ele queria ver Jesus. Esse é o primeiro ponto, irmão, para recomeços, para restauração, para mudanças. Queira conhecer Jesus. Aleluia. Uma vez fizeram uma pesquisa sobre os motivos das pessoas não se
não serem rotineiros, não se firmarem na igreja. Fizeram essa pesquisa. E diz, as pessoas não buscavam a Deus, não se entregavam para Deus. E um dos maiores motivos, sabe qual era? O medo de perder a popularidade e os relacionamentos. Tinha medo de perder a popularidade. Tinha medo de perder seguidor no Instagram. Tinha medo de perder os amigos, aqueles amigos, as amigas. Talvez iria interromper aqueles encontros. Então aquilo que causava uma perda para eles, eles decidiram não. Isso foi uma pesquisa que fizeram. Pessoas que se aproximavam, vinham em igrejas, tinham experiências, choravam, etc. Mas não conseguiam manter uma rotina. Por quê? Ajuda nós nessa pesquisa. E chegaram, esse é um dos motivos. Um dos motivos. Não queriam perder os relacionamentos que tinham. E Zaqueu não se importou com isso, irmão. Ele queria conhecer Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, queira conhecer Jesus. Queira, irmão. Queira. Em nome de Jesus. Já pensou? Aí começa aquelas piadinhas. Quem nunca ouviu? Se você não ouviu, vai ouvir. Agora você é crentinho. Às vezes até a família faz isso, né? Agora você é o crentinho da família. Você é o santinho da família. Você é o santão. Já passaram por isso. Já estão. Você é o crentinho. E as pessoas começam a fazer chacotas, fazer algumas piadinhas. E talvez até mais ofensivos. Já aconteceu com a gente. Mais ofensivos. Ah, se fosse um tempo atrás. Né? Você pensa assim. Ah, se fosse antigamente. Não tenha medo de perder popularidade, irmão. Você pode não ser conhecido aqui nessa terra, mas você pode ser conhecido no céu. Queira conhecer Jesus. Zaqueu queria vê-lo, como ele era, como ele tratava as pessoas. E se tornou uma prioridade para ele. Aquela era a sua oportunidade. Ficar bem aonde Jesus ia passar. Imagina essa situação. Eu leio a Bíblia e fico imaginando, sabe? Aquele déjà vu. Aquele punhado de gente, e gente de um jeito, e gente de outro, uns querendo julgar ele, outros querendo ver se pegava ele em algum erro da palavra, enfim, mas Zaqueu ali vai de um lado, vai de outro, desse tamanhozinho, imagina, acha uma árvore, não tem o perigo de cair de uma árvore. Quem não sei se já caiu de uma árvore. Eu já caí de cima do muro, meti a cabeça na torneira, lá perto de onde é o Astro 5, onde era o Fernandes. Até hoje eu passo lá, aquela torneira está lá, irmão, isso tem 30 e poucos anos, tem mais, tem 41 anos, eu tinha 6 anos. A torneira está lá, acredita? A cabeça tem um... Também já caiu, né? Está rindo. Ele não se preocupou com isso. Não se preocupou, não se preocupe, irmão. Queira conhecê-lo. Se esforce. Não tenha medo de perder talvez pessoas que fingem estar com você e não estão. Nunca estiveram. Essas pessoas aqui, quando esse homem se posicionou, eu tenho certeza que ele perdeu muitas pessoas que estavam perto dele por causa do dinheiro, porque Zaqueu era um homem rico. Ele não se preocupou com isso, irmão. Esse é um dos começos, esse é um dos passos do recomeço, para você crescer em Deus, para você viver uma restauração de fato, no seu caráter, na sua vida, na sua alma, na sua mente. Vocês estão me entendendo, irmão? Zaqueu queria ver como ele era, meu Deus. Aquela era a oportunidade, o que talvez ele não imaginava, e aquela atitude chamaria a atenção de Jesus. Imagina Jesus passando, o que esse está fazendo um pé de sicômoro? Figueira brava em outras traduções. O que esse cara está fazendo aí? Jesus sabia tudo, irmão. Provavelmente Jesus entrou ali por causa desse homem. O cego lá de Jericó também, ele curou um cego ali em Jericó. Não foi nesse episódio, mas talvez ele entrou ali por causa desse homem. Jesus, ele entra na sua rota, irmão. Ele vai entrar na sua rota. Você vai, uma hora ou outra você vai trombar com esse Jesus, irmão. Se já não trombou, se trombou, agarra ele. É o Senhor que eu estava esperando. Eu queria te ver, Jesus. Eu queria te ver. Não solta ele não, irmãos. Oséias 6,3 diz assim. Esse é um versículo que eu gosto muito. Oséias, não precisa abrir não, não precisa colocar não. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheça
e prossiga em conhecê-lo. Conheça e prossiga em conhecê-lo. Amém? Conheça esse Jesus, irmão, e prossiga em conhecê-lo. Zaqueu não era coxo. A Bíblia não menciona isso. Zaqueu não era cego. Zaqueu não era surdo. Zaqueu não tinha dificuldade financeira. Zaqueu não tinha lepra. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus de alguma forma tinham uma necessidade. Esse homem, a Bíblia não cita nenhuma necessidade dele. Ele precisava de uma casa? Não, ele tinha uma casa. Ele precisava de dinheiro? Não, ele era rico. Ele não tinha... Ele queria conhecer Jesus. Eu estava lendo isso aqui e fiquei pensando, meu Deus. Ele queria conhecer Jesus. Ele não precisava de comida, ele não precisava de nada. Ele queria conhecer Jesus. Só que o que acontece é que ele acabou sendo conhecido. Grandes homens que fizeram milagres. E Jesus falou assim, você... curas e milagres, expulsaram demônios e tudo. Jesus vai dizer assim, eu não te conheço. Eu não te conheço. Agora esse homem aqui que era visto como pecador por todos, na cidade ele era visto como pecador, todo judeu detestava esse Zaqueu. Quando aquele baixinho vinha com aquela mochila, eram impostos. Que raiva que dava. E esse homem subiu numa árvore, e Jesus chamou ele pelo nome. Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Já pensou, seu João? Subir numa árvore, seu João, desce daí. Desce daí que eu vou lá na sua casa. A gente está pensando em fazer isso, tá, gente? Viver como Jesus, né, Wendel? Ser como Jesus, então, Alex, hoje eu vou jantar lá. Pensou? Jesus era oferecido, hein, manso. Vira para a pessoa do seu lado, paga uma torta para mim. Ó! Oh! Merecia até uma rajada em línguas, hein? Ó! Oh. Ai, meu Deus. Outra coisa que esse homem fez e que nos ajuda a entender esse recomeço. Sabe o que ele fez, irmão? Ele levou Jesus para a casa dele. Levou Jesus para a casa dele. Jesus passando, olhou e falou assim, Jonas, o que você está fazendo aí, Jonatas? Desse tamanhozão, né? Desce aí, Jonas, vamos lá comer docinho da Bruna, lá na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa, irmão. E recebeu Jesus na casa dele com alegria. Nós lemos isso aqui. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Seja rápido, irmão, quando Jesus falar. Amém? Seja rápido. Quando você se convencer que Deus falou com você, seja rápido. Esse é um dos maiores conselhos que eu já ouvi. Quando você se convencer que Deus falou com você, seja rápido. Se mova rápido em direção àquilo. Amém? Se mova rápido em direção àquilo, porque Deus falou com você. Foi Ele que falou, você está convencido disso. Zaqueu se apressou, alegrou em receber Jesus na sua casa. Eu que ele cantou aquela musiquinha, né, gente? Eu estou escrevendo aqui, estou imaginando. Entra na minha casa, mas vem. Entra na minha. Ou se eu tivesse voz, irmão. Se eu tivesse voz, o nariz fosse um pouquinho mais menor. O zóio é verde. Meu Deus. Era metido demais, né, só? Ai, meu Deus. Aí, né, deu um equilíbrio, né? Alguns personagens da Bíblia levaram Jesus para a casa deles. Pedro levou Jesus para a casa dele, em Cafarnaum. Jesus até curou a sogra dele, pensa. Pedro gostava muito da sogra dele. Pedro levou Jesus para a casa dele. Irmão. Outro personagem, Marta, Maria e Lázaro. Levaram Jesus para a casa deles. Jesus gostava de estar em Betânia. Jesus gostava dessa família, desses irmãos. A Bíblia não esconde isso. Eles não eram apóstolos, eles não eram nada especial, eles não eram fariseus, especialistas, escribas, não, nada da Torá, nada. Eram pessoas comuns e Jesus gostava de estar nessa casa.
Várias passagens da Bíblia demonstram isso, que Jesus gostava de ficar em Betânia, na casa de Marta, Lázaro e Maria. Mas em Betânia tinha uma outra casa que Jesus gostava de estar também. Qual casa que é? Simão o leproso. Simão o leproso levou Jesus para a casa dele. Então Jesus, em vez de Jesus ficar lá nos grandes hotéis 5 estrelas de Jerusalém, porque ele era o rabino e tal, e mestre, e muitas pessoas ali estavam com ele, então assim, era muito querido, muito perseguido, mas era muito querido por alguns. Então qualquer pessoa, qualquer casa, não. Jesus gostava de ir lá para Betânia. Era uma vila próxima a Jerusalém. Era Betânia e Betsaida, umas vilas próximas a Jerusalém. Mas Jesus gostava de ir para Betânia. Betsaida, ele pegou só o jumentinho, vocês lembram disso? Quando ele entrou, montado no jumentinho, ele falou, vai lá e pega o jumentinho, diga que eu vou devolver. Jesus devolvia as coisas, né? Jesus pegava as coisas dos outros e devolvia. Até o jumentinho. Vou ficar tranquilo que eu vou devolver. Mas Jesus não ficava em Betsaida, ficava em Betânia. Por quê, pastor Pedro? Porque Betânia significa casa dos figos maduros. Betsaida significa casa dos figos verdes. Jesus prefere estar na casa dos maduros, irmão. Você entendeu? Jesus é agradável, irmão. Mas eu creio também que desfrutar de companhias agradáveis é muito melhor. E Jesus estava na casa de Simão o leproso. Um dia nós falamos sobre lepra aqui. Eu não sei se você sabia, mas o leproso ele era isolado. Então eles chamavam ele de Simão leproso, mas ele estava curado. Só que quando uma pessoa tinha lepra, até a casa dele era isolada. E fazia alguma coisa, não tinha aquelas fitas zebradas que tem hoje, né, gente? Mas de alguma forma eles faziam lá para ninguém entrar naquela casa. E Jesus cura o leproso, entra na casa do homem, fica na mesa com ele, e todo mundo entra lá. Leva Jesus para sua casa, irmão. E nessa casa aconteceu um dos episódios mais lindos que tem na Bíblia, no ministério de Jesus. O que aconteceu lá, pastor Pedro? Foi lá que Maria pegou o vaso de alabastro, quebrou, perfumou Jesus, enxugou os pés dele com os cabelos dela. Foi nessa casa de Simão leproso, João capítulo 12. Um dos episódios mais marcantes do ministério de Jesus foi na casa desse homem, que por muitos foi visto como algo que era repelente. Não, meu cara é leproso. Jesus curou ele, e o levita tinha que ir lá, o sacerdote tinha que ir lá na casa e ver se a casa não tinha manchas verdes também, provenientes da lepra, e aqui isolava aquilo. Ninguém entrava naquela casa. Jesus curou ele, irmão. Jesus curou a casa dele. Jesus encheu a casa dele de gente. Fizeram um evento lá onde ele foi ungido com esse perfume caríssimo, o vaso de alabastro, o nardo caríssimo, que simbolizava ali a morte dele, a sepultura dele, quando ele ia ser ungido. E ele falou assim: aonde for pregado esse evangelho, ele falou dentro dessa casa, aonde for pregado esse evangelho, a história dessa mulher, o que aconteceu aqui vai ser contado. Estamos aqui 2000 anos depois contando essa história dentro dessa casa. Leva Jesus para sua casa. Leva Jesus, cria um ambiente ali na sua casa. Ontem a Sol falou muito sobre isso aqui para as mulheres. Cria esse ambiente. Deixa o ambiente, que ali seja um pedacinho do céu. Amém? Que a sua casa seja um pedacinho do céu. Não fique só na expectativa de nutrir o seu espírito, a sua mente aqui na igreja. Faz parte, irmão, como é gostoso. Estamos aqui em mais de 400 pessoas, fora as crianças, os teens, os voluntários. Como é gostoso, irmão, se reunir e celebrar esse Deus. Mas não fique na expectativa de nutrir o seu espírito só com os cultos de domingo ou de quinta. Leva Jesus para sua casa. E você vai ver os recomeços acontecerem, a restauração. Cultue a Ele, tem um momento ali na sua casa de adoração. Alguns homens aqui já estão fazendo culto no lar. Glória a Deus por isso, irmãos. Onde você abre a Bíblia Sagrada. Pastor Pedro, eu não sei falar, eu não sei ensinar. Irmão, todos nós estamos aprendendo. Mas só o fato de você abrir a Bíblia. Várias vezes antes de subir aqui nesse altar, nós fizemos isso lá em casa, né, só? E fazemos ainda. Não mudou nada. Fazemos isso lá em casa. Vamos lá na mesa, compartilhamos o que Deus falou com você.
que Deus falou comigo, irmão, e Deus fala. E Jesus está ali, numa casa simples, com pessoas simples, uma revelação poderosa. E as coisas começam a recomeçar. A restauração começa a acontecer. Ele deixou essa história aqui registrada para que a gente aprendesse o quão simples é a movimentação desse Deus. Amém? Leva Jesus para sua casa, amém, irmãos? Daqui a pouco vai acabar o culto, alguns minutos vai acabar o culto, vamos encerrar. A gente chora, a gente ri, a gente faz isso, fala aquilo outro, ministra, levanta, canta, deita no chão, rola no chão, mas a gente vai passar pelaquela porta, né? Esperar calmamente os voluntários, instruir vocês para sair com os carros, vai para sua casa, vai comprar a torta, vai para sua casa, vai chegar na sua casa, não sei se você mora, sua família toda está aqui, talvez você venha, alguns não venham, cada um aqui tem um contexto, mas quando você entrar nessa casa, Jesus, a casa é tua. A casa é tua, Jesus. Pode entrar. Amém? Vamos fazer isso, irmãos? Aleluia. Jairo insistiu, mas levou Jesus para sua casa. Era um religioso, irmão. Chefe da sinagoga. Um homem que conhecia a Torá. Um homem que falava o hebraico, o aramaico. Eles eram homens inteligentes. E a Bíblia descreveu esse homem aqui que ele se desesperou num determinado momento e falou assim: minha filha está morrendo. Eu preciso ir lá até Jesus e chamar ele para ir para minha casa. E Jesus foi, irmão. E esse homem extremamente religioso, extremamente severo ali, farisaísmo. Esse homem desceu e chamou Jesus. Vamos na minha casa. Não tem nada que eu possa fazer. Você precisa me ajudar. E Jesus foi lá, irmãos. Toda casa que Jesus frequentou, toda casa que Jesus frequentou, foi transformada. Amém? Não é diferente hoje. Toda casa que Jesus frequentou. Uma vez uma senhora foi na minha casa, uma mulher de Deus, aqui em Mineiros, uma mulher de Deus, aqui de Mineiros, uma senhora, foi fazer uma visita. Irmãos, eu tinha me convertido há uns 3, 4 anos. E quando ela entrou na casa, ela parou na porta, ela falou assim: que presença de Deus é essa? Eu pensei, ela que é cheia de Deus, ela falou, não, que presença de Deus nessa casa. Irmão, o telhado, se você erguesse a mão, pegava no telhado. Se esquentasse, meu Deus do céu, que calor. Rato, às vezes um dia tinha 2 portas na parede, eu espremi de raiva. Matei 2 ratos. E aquela mulher entrou nessa casa e falou assim: que presença de Deus é essa? E eu fiquei, né? Glória a Deus, glória a Deus. Se ela percebeu é porque, glória a Deus, é o que nós temos pedido, que o Senhor se faça presente nessa casa. Amém, irmãos? Outra coisa que Zaqueu fez e nos ensina, muita simplicidade. Ele teve iniciativas de mudanças. Como é bom, irmão, você ver, a gente acompanha casais, acompanha jovens, acompanha bem de perto os homens, assim, você vê os homens terem iniciativa de mudanças. Iniciativa de mudança. Ele sentou lá uma turma para almoçar, com Jesus ali, e de repente ele falou assim: é o seguinte, cansei, queria mudar mesmo, o senhor está aqui agora, eu decido pegar 50% do meu patrimônio e dar para os pobres. Eu decido, se eu atrapalhei alguém, se eu extorqui alguém, se eu defraudei alguém, eu decido restituir 4 vezes mais o que eu roubei dessa pessoa. E eu não sei se você sabia, irmão, mas ele fez além do que a lei exigia. A lei exigia, se eu pegasse o celular de alguém, roubasse o celular de alguém, extorquisse ele, caluniasse ele, fizesse alguma coisa, pressionasse ele, pegasse o celular dele, eu tinha que devolver esse celular e 1/5 do valor. Então vamos imaginar que esse celular valia R$1.000. Eu tinha que devolver o celular e 1/5 do valor, R$1.200. É isso, né, gente? Obrigado pela... 2 pessoas concordaram. 1.300, qualquer valor que falar tá valendo. R$1.200. Ele falou assim: eu devolvo 4 vezes mais. Jesus não falou nada, irmão. Jesus só observou. Isso são iniciativas de mudança de um homem
entendeu quem estava na mesa com ele. Ele queria recomeçar. Aqui você percebe assim, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais extorquir, eu não quero mais denegrir a imagem de ninguém, eu não quero mais defraudar, eu não quero me aproveitar, eu não quero passar a perna em ninguém, eu não quero me beneficiar mais derrubando o outro, não. Olha só que bênção, cara. Comprei essa garrafinha aqui, vale R$50, mas o cara estava com a mãe doente e eu ofereci 5, ele vendeu. Olha que bênção. Existe isso, irmãos. Esse homem se incomodou com isso. E baseado nisso aí, ele tomou iniciativa de mudança na frente de Jesus, sem Jesus exigir nada. Aqui estava começando o relacionamento dele com Jesus, irmão. A coisa mais maravilhosa que existe, mais uma vez eu repito, é quando você está acompanhando uma pessoa no crescimento dela com o relacionamento com Jesus, e ela começa a mudar o comportamento dela, sem você exigir nada, sem você falar nada. Ele começa a se incomodar com as mentiras, começa a se incomodar com a pornografia, começa a se incomodar com o adultério, começa a se incomodar com a vida errada, começa a se incomodar com a enganação, com o fingimento. É uma iniciativa de mudanças, irmão. Ninguém exigiu nada, nem Jesus aqui no texto não falou nada para eles. Estão sentados juntos, todos isso viram, murmuraram, tremendo. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Meu Deus, ele não exigiu nada, irmão. As mudanças começaram a acontecer da parte de Zaqueu. Ele se sente desconfortável. Se você quer conhecer Jesus, se você leva Jesus para sua casa, automaticamente você vai se sentir desconfortável com algumas coisas, com os comportamentos que você tinha. Isso é o Evangelho, irmãos. Evangelho não é só bater o ponto na igreja, é principalmente a mudança em casa. Principalmente uma transformação de vida, de caráter. É como Paulo fala: mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Era nervosinho, agora é um homem manso, uma mulher mansa. Todo estresse foi para o ralo. E Cristo agora faz parte desse caráter. Vocês estão me entendendo, irmãos? Queira conhecer Jesus. Leve Jesus para sua casa, como Zaqueu levou. Tem iniciativa de mudanças. Eu sei que muitos aqui estão mudando e mudaram muito, até eu preciso de algumas mudanças. Mas no caráter, aquelas coisas intrínsecas que atrapalhavam mesmo, te tornavam uma pessoa corrupta, desagradável. Esse homem era corrupto. Isso começou a perturbar ele, irmãos. Eu vou dizer uma coisa, perceba que vira e mexe eu falo com os homens. E eu como homem, eu sei que à medida que eu fui mudando, a minha esposa foi me acompanhando. Deus, que mulher difícil. É porque você não se olhou no espelho e por dentro. Aí você vai ver quem é difícil. E a partir das minhas mudanças, a partir da minha sede por Deus, da minha paixão pela palavra, irmãos, pode tirar muita coisa de mim, mas ninguém tira a paixão por essa palavra. Eu sou apaixonado por esse livro, irmãos. Esse livro mudou a minha história. Eu falaria a noite toda sobre isso. E é claro, você não ia aguentar isso, né? Sou apaixonado por esse livro, irmão. Esse microfone aqui, abstrato. Isso aqui é concreto. Isso aqui vai se deteriorar com o tempo. Isso aqui o nazismo não conseguiu silenciar. Os perseguidores da palavra que tiraram das bibliotecas e tentaram apagar ela, não conseguiram, irmão. Está aqui na minha mão, atemporal, a revelação do Cristo ressurreto. Aqui, isso transforma vidas. Uma história simples como essa nos dá passos, instruções, a qual você vai mudar, você e a sua geração. Todas as vezes que você decidir mudar, irmãos, todas as vezes que você deixar aquilo que você fazia, já não existe mais esse homem. Agora é um novo homem. É um novo homem, é uma nova criatura.
Pastor, mas as consequências do que eu fiz, algumas coisas ficam, mas daqui para frente é um novo plantio. São sementes novas, baseado na instrução dele, debaixo da orientação dele. Esse homem fez isso. Eu decido mudar. É o que ele falou na mesa. A partir de hoje, eu decido mudar. E ele tocou logo no ponto onde dói, irmãos. 50% do patrimônio desse homem, ele deu para os pobres. Jesus não falou isso. E a outra parte também, ele teve que restituir pessoas que ele denegriu, etc e tal, extorquiu. Então o patrimônio financeiro desse homem, ele não estava nem aí, irmão. Ele queria se relacionar com aquele homem que estava na mesa com ele, chamado Jesus. Queira conhecer Jesus de verdade e prossiga em conhecê-lo de verdade. Leva ele para sua casa e tenha iniciativa de mudança. Canse, irmão. Fique com nojo daquilo que se arrasta junto com você, aqueles hábitos tóxicos que se arrastam com você. E a gente fala da Bíblia, prega, vai falar alguma coisa, mas todo mundo olha para você, cara, mas você não muda. Você não muda. Amém, irmãos? E por último aqui, foi as reações de Zaqueu. Agora a reação de Jesus. Quando ele fez isso, Jesus falou assim: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus falou, irmão. O que ele falou? Ele olhou para os olhos de Zaqueu e falou assim: seja bem-vindo ao Evangelho, Alex. Seja bem-vindo ao Evangelho, Bruna. Foi isso que ele falou para Zaqueu. Hoje, agora entrou salvação nessa casa. Tem transformação de vida. Seja bem-vindo ao Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele proporciona esse recomeço, essa restauração. Pastor, mas é que você não conhece o meu passado, você também não conhece o meu, irmão. E já foi. E somos instrumentos restaurados. Porque o Evangelho proporciona isso. Não, mas aquele cara lá é assim se assado, aquela mulher é não sei o que, isso é não sei o que, meu irmão. E você, para de olhar para os outros, julgar os outros. Essas pessoas serão totalmente diferentes daqui a 6 meses ou menos. Como as coisas têm acontecido rápido, assim como nós falamos. Você não tem noção do poder do Evangelho, irmãos. O apóstolo Paulo falou assim: o Evangelho é o poder de Deus. Esse aqui é um exemplo bíblico do que o Evangelho faz na vida de um homem. Um encontro que ele teve. Apenas um encontro que ele teve com Jesus. Jesus e seu Evangelho, que nos dão condições de recomeçar. Existe alguém diferente. Seu olhar não é de condenação, de acusação. As pessoas da cidade viam ele como pecador. Mas Jesus viu ele como um homem perdido. Que precisava desse encontro. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Ele viu esse homem como um perdido. E encontrou ele. E muito provável, em nome de Jesus, a gente vai encontrar esse homem lá, Zaqueu. Todo vestidinho de branco, desse tamanhozinho. Subindo nas árvores da vida, pensa. Aleluia, meu Deus. A graça confunde a nossa lógica. Ele veio buscar e salvar o perdido. O que Jesus está dizendo aqui é: recomece, Zaqueu. Recomece. Recomece. O Evangelho te leva nesse caminho do recomeço, de um coração, um novo coração, com um novo olhar sobre a sua vida. Não sei qual foi o nível de frustração que você já teve, irmão, mas, mais uma vez eu repito, não acabou para você. Nós servimos a um Deus especialista em recomeço. Ele começou tudo com Noé. Deus é especialista em recomeços. Ele veio buscar e salvar o perdido. Alguns têm dinheiro, irmão, patrimônio. Evidente que a gente jamais expõe alguém, nunca, não é esse o caso. Mas você conversa com alguns homens e eles falam: cara, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro, se eu quiser eu tenho, mas falta algo dentro de mim.
Falta algo dentro de mim. Pois é, eu não tenho nada. Tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Tem algo que queima dentro de mim, eu quero compartilhar com você. E você vai e ora com esse homem, irmão, e a gente chora junto. Ele chora, eu choro, depois ele para de chorar, eu paro também, ele começa a chorar de novo, chora. E nós somos envolvidos pela essa presença de Jesus, irmão, que restaura, que nos leva a essa luz do recomeço. Alguns têm família, mas estão perdidos, irmão. Homens que têm esposa que ora por ele, e vice-versa, têm filhos, mas estão perdidos. Pessoas que não têm nada, estão perdidos. Pessoas que estão perdidas em vícios, estão perdidos. Pessoas que estão dentro da igreja, assim como a dracma perdida dentro da casa. Às vezes estão dentro da igreja, mas não conhecem esse Jesus. Estão perdidos, não sabem qual direção tomar. E o evangelho vem para todos. Alguns já andaram no caminho, mas se perderam. Se perderam, irmãos. Eu preciso contar isso para você. No ano de 2017, 18, 19, irmãos, eu sempre li. Não posso dizer que eu li bastante, mas eu sempre fui uma pessoa dada à leitura, dada a curiosidades, a curso, a melhoria contínua. Sempre fui um homem dado. Sempre eu queria melhorar, queria melhorar. Eu acredito muito nisso, que um homem pode ser transformado dependendo da idade. Algumas pessoas falam assim, não, dependendo da idade, seja homem ou mulher, não muda mais. Eu creio que muda, irmão. Eu aprendi a cozinhar com 40 anos. Não queira comer a comida, mas aprendi. Na minha cabeça. Tô brincando. Aprendi algumas coisas. Eu nunca tinha cozinhado, irmão. Com 40 anos aprendi. Meu filho sofreu um pouquinho, mas... Olha só. É um macarrãozinho top, gente. Podemos mudar sim. E nesse período aí, irmãos, eu fiquei por fora. Todo mundo que via, esse cara é inteligente. Esse cara é... Irmãos, eu estava perdido. Perdido. Eu não sabia para onde me conduzir e para onde conduzir a minha esposa. Mas quem via por fora, rapaz, perdido, irmãos. Completamente perdido. A impressão que eu tinha é que não estava conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu lia, mas não... E no ano de 2019 foi onde eu comecei a entender isso. E algumas pessoas foram usadas por Deus para falar comigo. Me confrontaram. Pessoas que tinham crédito. Me confrontaram de forma dura. Porque eles sabiam que eu estava perdido. As pessoas que não me conheciam pensavam, não, isso aí, cara, o cara... As pessoas que eram novas, que me conheciam há pouco tempo, não, esse cara... Mas quem me conhecia há mais tempo, esse cara está perdido. Você está perdido, Pedro. Sua mentalidade é escassa. Você não sabe o que você quer. E evidentemente que eu já tinha contagiado a minha esposa. 2 perdidos. E não era referência para os meus filhos também. Perdido. E no ano de 2019, no final do ano de 2019, eu fiz uma oração. Senhor, me ajuda a organizar a minha vida. Me ajuda a organizar a minha vida. Quando eu li esse texto aqui de Zaqueu, eu pensei, meu Deus, não conta os detalhes da família dele e tudo. Eu falei, meu Deus, vai estar parecendo... Aonde o Senhor está, Jesus, que eu vou subir numa árvore para te ver, porque o Senhor me veja. Me vê, Jesus, me chama, vem na minha casa. Só que assim, minha mente estava tão perdida, irmãos. Tanta leitura de livros que não estavam me levando a nada. Tantos cursos que eu não sou contra isso, mas naquele sentido não estavam me levando a nada. Apostilas e etc. E eu fiz essa oração, Senhor, me ajuda a organizar a minha vida. Eu vi que sozinho eu não ia dar conta. E a primeira coisa que eu fiz, irmão, parei de ler aqueles livros. Guardei eles. Acho que em 2021, não me lembro, né? A gente foi para o Paraná. Eu levei mais de 300 livros em 2 malas. Lá tem aquele sebo, estante virtual, livros usados, não sei se vocês já viram. Eu fui lá e troquei os 300 livros em 30 livros que eu queria, especificamente, intencional. Intencional. Eu estou aproveitando aqui para contar essa história para vocês, sabe,
o Espírito Santo falou, conta isso para as pessoas, conta isso para os homens, Pedro. Eu conto, nem todos se atinam, nem todos pegam, ficam distraídos. Mas eu falei, eu vou contar, até, cara, seja intencional, queira conhecer Jesus. Tudo que eu sabia, irmãos, eu poderia estar usando aqui ferramentas, estratégias de palestras, oratórias, não vai mudar a sua vida, irmão, não muda a minha, o que muda é o Evangelho. É o Evangelho, irmão, da forma mais simples que nós lemos aqui. Isso muda histórias, vida, coração. Isso troca o nosso coração. Não é apenas um placebo que você toma aquele aparente remédio ali e você dá uma melhoradinha. Melhorei. Não, irmão, o Evangelho te confronta. O Evangelho te leva à mudança. Se você quiser conhecer Jesus de fato, eu quero conhecer Jesus de fato. Não quero ter arrepios, emoções, não quero conhecer Jesus de fato. Eu vou levar ele para minha casa. Jesus, você vai lá para casa, Jesus. Você vai morar lá em casa agora. E você tomar iniciativa de mudanças. Aquilo que você entender que Ele falou com você, haja apressadamente, haja com pressa, haja com rapidez. Aquilo que você entendeu que Ele falou, se movimente rápido. Irmãos, nós participamos de num casamento, sexta-feira. E é um amigo meu que a gente trabalhou junto na empresa. Eles não estão aqui, mas não tem problema falar isso. A Sol falou assim, Pedro, que pena que não gravou o que aquela mulher falou, o que a noiva falou. Porque eles foram fazer as saudações, né, antes da janta, estava morrendo de fome, né? Ele pegou o microfone e foi falar, falou alguma coisa. Ainda bem que falou rápido. E ela pegou o microfone, mas aquela mulher começou a chorar. Ela falou assim, depois que meu esposo foi para o retiro, voltou um outro homem. E hoje eu estou sonhando coisas, estou vivendo coisas que eu nunca sonhei. A Sol falou, Pedro, se gravasse, se podia pôr 500 vagas. Que as mulheres iam empurrar esses caras, nem que fosse de porta-mala dos carros, para ir para o retiro e mudar a vida, irmão. Ser transformado de fato. Amém? Eu me perdi aqui. Aleluia, meu Deus. A direção que o Senhor me deu foi essa. Pedro, você precisa me conhecer. Pedro, você precisa deixar eu fazer parte da sua vida. Quando eu digo conhecer Jesus, é isso, mãe. Prosseguir em conhecê-lo. É de fato, no dia a dia. Senhor, em meus passos, o que o Senhor faria? Deixa eu fazer parte da sua vida. Pedro, você precisa de iniciativas de mudança. Pedro, o Evangelho é para você. O Evangelho é para você, meu irmão. Minha irmã, o Evangelho é para vocês. O Evangelho é para nós. É pela graça, é pela graça. É pela graça. Algumas pessoas, a gente conta a história da gente, começa a contar por partes. Eles falam assim, Pedro, não acredito nisso, cara. Já comentei alguma coisa aqui, mas eu não acredito. Cara, não parece você, porque o Evangelho muda a gente, irmãos. Esse dia eu postei uma foto no Instagram. 2 pessoas daquela foto, eu nem reparei, postei a foto, postei eu lá, né? Tadã! TBT. 2 pessoas daquela foto não existem mais. Aí eles no Facebook lá, tem o pessoal antigo do Facebook, né? O pessoal do Instagram, mas... Aí eles, esse aqui sou eu, esse aqui é eu, esse aqui é o fulano. Não existem mais. E eu não vou mencionar aqui como foi o fim, porque foi trágico. Aí alguns amigos que me conhecem falam assim, Pedro, não era para você estar vivo. Eu sei disso, irmãos. Seja de uma forma ou de outra. Mas estamos aqui, irmão, contrariando a estatística. Servindo a Jesus, pregando a Bíblia Sagrada, falando o Evangelho para vocês, dizendo que há sim como recomeçar uma vida através do Evangelho. O Evangelho proporciona isso. Em nome de Jesus, levante e fique de pé. Bora lá? Agora é a hora de oração, irmãos. Eu queria convocar você para orar. Eu não sei qual a sua realidade, não sei qual o seu nível de vida, enfim, não sei. Mas eu sei de uma coisa, irmão. Nós precisamos de Jesus para organizar nossa vida. E talvez alguma coisa aqui nessa palavra você precisava ouvir. Uma iniciativa de mudança. De fato, ter um devocional com o Senhor, nós falamos muito sobre isso. De fato, levar Jesus para sua casa e falar assim, olha, não é só na igreja. Aqui o Senhor é dono também. Essa casa é tua. Minha família é tua.
Esse quarto é teu. Essa sala é tua, Jesus. Esse banheiro é teu. O leito onde você deita com a sua esposa é do Senhor Jesus. É dele, irmãos. Aleluia. Não sei se você, assim como eu, entrou numa fase onde você, de fato, quando você olha lá para dentro, fala assim: meu Deus, estou confuso, estou perdido, não sei o que fazer, não sei qual direção tomar. Queria mudar, queria recomeçar, queria mudar algumas coisas que eu errei, não tem como mudar mais, mas daqui para frente eu queria mudar, eu não sei o que fazer. Eu queria orar com você aqui essa noite. É ela mesmo. Queria que você orasse onde você está. Senhor, me ajuda a organizar a minha vida. Seja ela no emocional, seja ela no financeiro, seja ela no conjugal, seja ela aonde for, irmão, no espiritual. Senhor Jesus, eu preciso conversar sério com o Senhor essa noite. Eu preciso pedir perdão. Eu tenho andado de uma forma muito errada. E a palavra falou comigo. E eu estou perdido, Senhor. Eu queria que o Senhor pegasse na minha mão essa noite e não soltasse mais. Se você quiser vir aqui na frente, irmão, eu queria orar com você, queria te abraçar, queria chorar com você, queria que a liderança também me ajudasse. Se você quiser ficar aí no seu lugar também, fica à vontade. Não é um jargão onde no final de culto todo mundo tem que vir aqui para frente, não. Mas a gente se disponibiliza a orar, porque eu não perco oportunidades, irmãos, de verdade. Mas que o Senhor fale com você poderosamente essa noite, assim como já está falando. E que haja transformação de vida. Nós precisamos de verdade viver esse poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus, irmão. Só Ele pode entrar lá dentro das lacunas escuras do nosso coração. Amém? Eu queria que você orasse. E eu queria que você se entregasse nesse momento. Já está um ambiente profético. Jesus já está curando, irmão. Jesus já está libertando. Jesus já está salvando desde o começo desse culto. Não perca esse momento. Faça uma oração aí no seu canto, ou se quiser vir aqui na frente, fica à vontade. Mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Dê uma resposta para essa palavra que foi ministrada ao seu coração. Senhor Jesus, me ajuda a organizar minha vida, Senhor. Aleluia. Se você quiser vir aqui na frente ajoelhar, fica à vontade, irmão. Mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Amém? Não perca a oportunidade. Deixe esse ambiente profético te envolver. Aleluia.